Olá! E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, o último, o que foi lançado em 2014. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha um guia alimentar publicado em 2006 que falava sobre questões importantes relacionadas à alimentação. E ele nos dava uma orientação e nos levava a um pensamento de orientação da alimentação da população baseado, por exemplo, num gráfico que a gente chamava de pirâmide alimentar. Vocês lembram? Na pirâmide alimentar, a base dela tinha carboidratos, aí depois tinha consumo de frutas, de proteínas, e por aí vai até chegar no topo da pirâmide que falava sobre os alimentos proibidos ou que deveriam ser menos consumidos, que eram as guloseimas. Aí tinha foto de bolo, de lasanhas, de pirulitos, de chocolates. Vocês lembram disso? Eu lembro que quando eu tentava orientar as pessoas usando aquela pirâmide alimentar, vez por outra eu tinha dificuldade de explicar algumas coisas às pessoas. Por exemplo, onde é que estaria dentro dessa pirâmide uma lasanha feita por vovó? Que tem carboidrato do macarrão, que tem molho, que tem tomates, tem vegetais, que tem gordura. Em que lugar a gente colocaria uma lasanha feita por vó naquela pirâmide alimentar? Era difícil. Foi aí que em 2014 foi lançado o Guia Alimentar para a População Brasileira. E ele meio que desconfigurou algumas coisas já arraigadas que a gente tinha dentro do nosso entendimento sobre alimentação. Então, esse guia, o de 2014, ele proporciona um novo entendimento sobre a classificação dos alimentos. Percebe que agora a gente consegue pensar nos alimentos de outra forma. Não mais apenas separando eles em construtores, reguladores, não mais. Mas a gente pensa nesses alimentos classificando-os como alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. E aí, algumas coisas começam a fazer sentido e melhora para a gente conseguir fazer orientações e dialogar com a população sobre o seu hábito alimentar, sobre o consumo que elas têm. Então, quando a gente pensa em alimentos minimamente processados, o guia traz que eles devem ser a base da nossa alimentação. Os alimentos in natura e os minimamente processados. Por quê? Porque eles têm a quantidade de nutrientes que são necessários para a gente e que a gente vai obter diretamente da natureza sem estar cheio de conservantes e cheio de corantes, de produtos que até então, na época da nossa avó, não eram produtos alimentares. Inclusive, o Polan é um autor muito conhecido da gente, ele fala que a gente não deveria comer uma coisa que a nossa avó não reconhece como alimento. Uma orientação bem importante. Porque se você pegar os rótulos dos produtos processados e ultraprocessados, tem vários nomes lá no rótulo que a gente não sabe nem para onde vai, que a gente não sabe explicar o que é. Então, se você parar para perceber, nós comemos alguns produtos que a gente não sabe o que é que tem, porque lá nos ingredientes tem informações que a gente desconhece. Então, o Guia Alimentar vem para trazer essa grande informação, que é: consuma alimentos minimamente processados in natura como base da sua alimentação, evite o consumo diário de alimentos ultraprocessados. Essa orientação simples, né, que parece bem mais simples do que tentar destrinchar uma pirâmide alimentar, ela pode muito modificar o estilo de vida, a forma de lidar com os alimentos. E o Guia Alimentar, ele ainda traz outras questões que eu convido você a ler, porque ele traz, por exemplo, a importância de comer junto, que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Ele traz a importância que é a gente ter tempo e parar para se alimentar, prestar atenção no que está comendo. E aí você pode pensar, mas isso é irreal, não é? Porque a gente vive num tempo muito agitado, todo mundo trabalha muito, mas aí a gente tem que lembrar o que é importante realmente para que a nossa vida seja, completa. E se alimentar
é algo importante. Por isso que o guia convida você a ter um tempo, a separar um tempo e dedicar ele à sua alimentação. Afinal, tudo que você come, o que você come, como você come, vai ter importâncias, vai ter influência direta sobre o seu trabalho, sobre o seu humor, sobre a sua vida. Então, o nosso convite é que você conheça esse guia alimentar nessa perspectiva de classificação dos alimentos e que você possa utilizar essas informações para orientar melhor essas pessoas que convivem com vocês e que estão precisando de ajuda nesse cuidado, nesse acompanhamento da obesidade. Tá joia? Convidado a pensar sobre isso.